Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Sentar-se. Vamos retornar a partir de hoje com a nossa catequese. Hoje, primeira catequese desse ano 2025. Gostaria de dar aos senhores algumas orientações práticas sobre a nossa missa, sobre o ritual que nós seguimos. Graças a Deus, nosso apostolado sempre tem muita gente visitando. Gente que vem pela primeira vez, ou por curiosidade, ou por inclinação, porque gosta, porque já viu na internet. Ou seja, por algum motivo, vem conhecer a chamada missa tridentina, missa de São Pio V, missa gregoriana, e assim, tantos nomes que se dão a essa missa. Primeira coisa é dizer que não existe um nome apropriado para esse rito, porque até a década de 60 só existia esse rito na Igreja Latina. Então era a missa, era o rito romano. Depois, com o surgimento do rito novo, começou-se a fazer distinções entre aspas, rito novo, rito antigo, rito tradicional, rito renovado e assim por diante. Mas não existe um nome próprio. Todo nome que nós damos, tridentina, limita ao Concílio de Trento. Gregoriana limita a São Gregório, ou seja, cada nome que nós damos a esse rito meio que encaixa ele numa coisa que não o define completamente. É livre dizer um nome ou outro, talvez o mais também não esgota seu sentido, talvez o mais corriqueiro hoje em dia seja o rito tradicional, mas também não o define completamente. Bom, essa missa que nós temos aqui, graças a Deus e à bondade do Senhor Arcebispo Dom Valmor e ao ministério dos nossos padres do clero da administração apostólica pessoal São João Maria Vianney, é a missa que veio da Igreja como herança ao longo dos séculos. E para uma pessoa que é piedosa, alguém que gosta de rezar, por mais que nunca tenha participado, nunca tenha visto o ritual da missa, é algo completamente adaptável, a pessoa consegue acompanhar, porque se a pessoa gosta de rezar, esse rito, ele conduz naturalmente à oração, ao silêncio, ao recolhimento. Então, para quem gosta de rezar, mas o rito é em latim. Sim, mas a pessoa que é piedosa, que vai participar do rito, que naturalmente é em latim, e vê, por exemplo, o padre chegar com seu cálice na mão, subir com reverência ao altar, preparar o cálice, fazer as orações com piedade, bater no peito, subir e descer, vai para um lado, vai para o outro, abaixa a cabeça, bate no peito, olha para o céu, ou seja, todos esses ritos externos conduz a alma piedosa a trazer para si um sentimento de recolhimento, de piedade, de devoção. E isso independente se a pessoa entende o que está ouvindo, o latim, ou se ela consegue absorver esses gestos ou não, porque ela sabe que ali está acontecendo uma ação sagrada. O padre está conversando com Deus em nome do povo e com o povo. Por isso o rito, independente da pessoa já conhecer ou não, entender ou não o latim, a pessoa consegue tirar frutos para a sua alma. Depende da atenção e da devoção que cada um coloca na assistência, é claro. Para quem vem pela primeira vez, é interessante observar algumas coisas. Por exemplo, se você vem a primeira vez, não senta na frente. Ah, padre, está com preconceito. Não é isso. Porque se você vem pela primeira vez, imagina-se o quê? Que você não sabe certo a hora de levantar, de ajoelhar, de sentar, de responder, de ficar em silêncio. Então é melhor ficar mais para o meio da igreja, para você conseguir observar os gestos e os movimentos do povo e acompanhá-los naturalmente. Ah, padre, mas a gente recebe muito essa mensagem. Padre, mas não tem um véu. Não tem véu lá na frente. Mas é obrigado usar o véu? Não, obrigado não é. É um costume tradicional da igreja. Até 83 era obrigatório a mulher entrar na igreja usando o seu véu. Depois saiu o direito canônico, não é mais obrigatório, mas não quer dizer que é proibido, pelo contrário, é muito recomendado. Qual o sentido do véu? Qual é a maior vaidade de uma mulher? É o cabelo. A primeira vaidade de uma mulher é o cabelo.
Então, diante de Deus, ela cobre essa sua, digo, vaidade no sentido ruim. Mas a primeira coisa que ela deve cobrir diante de Deus é o cabelo, ou seja, em outras palavras, a sua vaidade. Aquilo que ela gasta tanto tempo cuidando, zelando, diante de Deus, tudo isso some. Deus agora é o mais importante, por isso ela se cobre com o véu. E tem aquele princípio, né? Na igreja, tudo que é sagrado, a igreja cobre com o véu. A âmbula onde fica a reserva de Jesus Eucarístico é coberto com o véu. O cálice que o padre entra, já está no altar, é coberto com o véu. E assim, tudo que representa a coisa sagrada é coberto com o véu. A mulher, ao se cobrir com o véu, ela está dizendo para Deus que ela também, pela união com Deus, ela é uma coisa sagrada. Por isso ela deve, por esse gesto piedoso de usar o véu, impor, não por palavras ou gestos, mas pelo seu próprio modo de ser, impor respeito e reverência a qualquer pessoa que a veja. Sem falar no sentido prático. Como falei, o cabelo é o sinal da vaidade da mulher. Não é que ele é pecado de vaidade, mas é sinal da vaidade da mulher. Cobrindo-se com o véu, quem está atrás não fica avaliando o estado do seu cabelo. Esse aqui usa tal produto, eu conheço esse cabelo, esse aqui é tal produto que ela usa. Não existe isso com o véu coberto, não. Ou quando acontece de estar homens junto com mulheres, não acontecer de homem ficar observando a mulher, porque ele só vê véu, só vê pano. Por isso, outro costume tradicional nosso é sentar separado. Mulheres desse lado, chamado lado da epístola, e homens deste lado, chamado lado do evangelho, que também é um costume tradicional. E imagino todos os que vêm à nossa igreja, ao nosso rito, é por causa dos costumes tradicionais. Por isso é bom manter esses costumes. Como é a comunhão, padre? Comunhão é de modo piedoso, como a igreja sempre ensinou, de joelhos, na boca, com piedade, com reverência. A comunhão não é colocar a língua para fora. Tem umas pessoas que botam a língua para fora e não contente da dobra para baixo. O padre vai colocar, vai tocar no dedo do padre, não é isso. A ponta da língua, ela aparece sobre o lábio inferior, ela não sai para fora. E ali o padre coloca e você leva a língua para dentro, levando o Nosso Senhor. E também não tem esse negócio de pedágio. Tem umas pessoas que cobram pedágio para Jesus. O padre vai colocar a hóstia consagrada e a pessoa para a hóstia com dente. Não, aqui só com pedágio. Não existe esse negócio. Não existe negócio de aparar Jesus com dente. É sobre a língua. Entendeu? Também você não avança. O padre vai com a hóstia e você vai ao encontro. Não, você fica parado. Não olha para cima, ninguém aqui está nos tempos de Garambandal, não olha para cima, fica com a cabeça reta, boca aberta, a língua sobre o lábio inferior. A coisa é muito tranquila. Pela repetição do gesto, vai ficando natural e habitual. Não precisa se preocupar se vai fazer certo ou não na primeira vez. Depois também, na igreja, nós guardamos recolhimento. Se precisamos falar, perguntar alguma coisa, falamos sempre em voz mais baixa. Não é como se nós estivéssemos falando com alguém na sala da nossa casa. Sempre guardar silêncio, respeito. Isso antes da missa, durante todo o tempo que estiver dentro da igreja, depois da missa, depois saiu da igreja, aí sim pode conversar, pode cumprimentar, pode colocar o papo em dia. Mas dentro da igreja, a conversa mesmo é só com Deus, nosso Senhor. Para não atrapalhar o recolhimento do outro, para não tirar da igreja o ambiente de recolhimento, senão vira mercado. A pessoa chega, aí vê o compadre, a comadre, vai abraçar, vai beijar, vai perguntar como é que está, e vai contar toda a vida desde a última vez que se encontrou. Isso não é um lugar, a igreja não é o lugar para isso. A igreja é lugar de recolhimento, de oração. E guardar sempre aquele princípio também que eu sempre repito para os senhores, sobre a hora de chegar na missa. O mandamento da igreja, para cumprir o preceito, diz o quê? Assistir, participar da missa, o quê? Inteira. O que é esse negócio inteira, padre? Do começo, em nome do Pai, até o fim, em nome do Pai. Esse é o inteira.
Desde o momento antes do padre chegar no altar até o momento que o padre sai do altar, eu tenho que estar na missa. Ah, mas é porque eu já ouvi que se eu chegar até o Evangelho, valeu. Que o Evangelho é a parte principal da primeira parte da missa, eu peguei a parte principal, então cumpri o preceito. Não está de todo errado esse princípio, essa ideia. Mas é o mais perfeito? Ou então, não, mas o rito tradicional, a missa começa no introito, que é quando o padre sobe ao altar. Então, se eu cheguei até aquele momento, eu cumpri o preceito. Sim, mas se for assim, a gente vai reduzindo a missa. O principal da missa é a consagração, que foi o que Jesus fez, a consagração. Então, se você chegar na consagração, deu tempo, cumpriu o preceito. Não existe isso. Ou você dá a Deus o que Deus merece, ou você não dá nada, dá migalha a Deus, isso não serve. Isso é zombar de nosso Senhor. Então, o cumprimento do preceito é missa inteira. Fazer o esforço de chegar antes da missa. Quanto tempo o padre antes da missa? O suficiente para se aquietar, respirar e rezar se preparando para a missa. Por isso, quem chega 5 minutos antes da missa já está atrasado. 5 minutos é pouco para a pessoa chegar na igreja, respirar, esperar a alma chegar, entrar no corpo de novo, que a pessoa vem tão apressada, puxando o filho, o marido, um monte de troço. Depois se concentrar no que vai acontecer, demora. Por isso, chegar a tempo na igreja, para se preparar bem para a Santa Missa. Entenderam? Que aconteça uma vez ou outra um atraso, por causa do trânsito, um acidente, estava cuidando de um filho mais doente, sei lá, isso é aceitável. Mas todo domingo, chegar atrasado, não, isso está errado. A missa tem uma hora marcada, e aquela hora marcada é a hora do nosso encontro com Deus. E a pontualidade nesse encontro vai mostrar também o nosso amor e respeito por Deus. É assim quando que a gente faz com uma pessoa que nós amamos, marcamos um encontro com um pai, uma mãe, um filho, um irmão, um namorado, uma namorada, o esposo, a esposa. Se nós amamos essa pessoa, o que nós fazemos? Todo cuidado para chegar a tempo de não nos atrasarmos para aquele encontro, porque a pessoa é importante que eu vou encontrar. Por que só com Deus eu posso me atrasar? Então façamos o esforço sempre de chegar antes da missa, para antes da missa nos prepararmos para a missa. E depois, durante a missa, procurar participar com piedade e devoção, não ser um mero espectador. Os papas no passado sempre repreenderam esse espírito de comodismo, de a pessoa chegar, sentar no banco e se fechar nas suas orações pessoais. O padre faz tudo no altar sozinho, a pessoa não diz um amém. Você não está participando, nem assistindo a missa, no sentido correto da coisa. Se for assim, está na igreja e está em casa ligando a TV, não faz diferença nenhuma. Se você é um mero espectador, procurar dar as respostas. Quando possível, cantar, rezar com o corpo. Como? Levantar na hora de levantar, ajoelhar na hora de ajoelhar e assim por diante. Ou seja, se conformar ao ritual sagrado da missa. Esse é o modo perfeito de rezar na missa, com os gestos e as orações da própria missa. Vamos nos preparar para a missa de hoje, que é muito importante, a missa da purificação de Nossa Senhora e a apresentação de Nosso Senhor no templo.